Um forte abraço para você, ligado aqui no canal Sem Dependência, seu podcast Sem Dependência. Vamos trabalhar bastante a questão aqui da dependência química. Nosso objetivo é falar tudo que sai na mídia, comentar com uma maneira bem profissional, ética também, e com exemplos de pessoas que possam ter sofrido com esse dano à saúde causado pela dependência química. Vamos falar bastante sobre isso e também com convidados sempre muito especiais. Antes de mais nada, peço para que você apoie o nosso projeto, também o nosso podcast, deixando o seu like, comentando, tá? Curtindo e se inscrevendo no canal, que é muito relevante para o YouTube também, divulgar o vídeo, né, para mais pessoas. Essas 3 ações, né? Curtir, comentar e compartilhar. E por último, se inscrever no canal para que a gente possa alcançar o número de inscritos necessários para, né, mais convidados e também muito mais relevância aqui para o nosso programa, tá? Eu sou o Hugo Pereira, vou apresentar aqui o nosso podcast, trazendo para vocês os convidados que aqui temos. Antes eu deixo a pergunta desse episódio. Esse episódio tem uma nuance bem interessante. Eu vou deixar aqui para vocês essa pergunta. Eu quero que você deixe nos comentários o que você acha em relação, né, a este tema. Para você, assim como acontece com o tabaco e até com outras situações, as bebidas alcoólicas deveriam trazer no seu rótulo advertências em relação ao risco à saúde? Então, deixa aí no comentário. Sim, não, por quê, se você acha que isso é uma questão industrial ou não. Então, por favor, deixa aí nos comentários e vamos debater esse assunto, que é muito amplo e eu acho que a sociedade precisa bastante conversar sobre isso. Lembrando que a dependência química é um mal que atinge basicamente 10% da população mundial, então é um tema que muita gente está envolvida e a gente vai debater bastante sobre isso. Bom, aqui o nosso time é a lá Santos de Pelé, né? Barcelona do Cruyff, Barcelona do Guardiola. Começo com Paulo Leme Filho, ele que é advogado, escritor, dependente químico em abstinência há mais de 28 anos. Paulo, satisfação enorme estar fazendo esse podcast com você. Obrigado pela oportunidade. Como é que você vê esse projeto Sem Dependência e quais são as expectativas para a gente começar esse bate-papo legal? Muito obrigado, Hugo. Para nós, como sempre, é uma alegria poder ter a oportunidade de falar a respeito desse assunto. E mais do que isso, Hugo, eu acredito que com esse programa nós vamos começar a debater um assunto que ele está cotidianamente na nossa realidade. A dependência química, ela faz parte da nossa vida, independentemente de nós sermos dependentes químicos, de nós termos um familiar, porque isso se abate, isso influi na sociedade. A dependência química, ela causa prejuízos na sociedade como um todo, não só entre as pessoas diretamente relacionadas com esse problema. E o nosso objetivo é justamente esse, é trazer para a luz esse tipo de situação para que a gente possa, com respeito, com serenidade, debater esse tipo de problema e com isso a gente conseguir de alguma maneira contribuir para a solução. Então, para mim, é uma grande alegria a gente iniciar esse projeto e vamos fazer outras vezes ainda. Contamos que todos aqui possam nos ajudar a divulgar esse programa. Muito bem, esse Paulo Leme Filho, obrigado demais pela sua participação. Vou estar já comentando bastante. Bom, como diria o saudoso Brás Pereira, vou apresentar ele, que é coordenador, né, de relações da ONG, né, Amor Exigente, ele que já foi presidente e vice-presidente também da instituição, faz um trabalho fantástico a respeito, né, de pessoas com dependência química, também alcoolismo, entre outras situações. Como diria Brás Pereira, Miguel Tortorelli, seja bem-vindo, obrigado demais aí pela sua participação, tá? Eu que agradeço, e falando no Brás Pereira, o Brás esteve conosco um grande período e o Brás parou de beber e ele bebia muito todos os dias e parou de beber conosco. Em palestras do Amor Exigente, ele foi, viu e falou, opa, realmente eu estou nisso daí, e parou. E foi um grande amigo nosso até os últimos dias dele.
E com muita satisfação que estamos aqui e levar essa mensagem para aqueles que estão nos assistindo, estão nos vendo. Bebida alcoólica realmente não dá. Com certeza absoluta vocês vão participar e vão ver o que faz. E eu posso falar realmente, eu estou no Amor Exigente há 26 anos, vou fazer 27 anos no Amor Exigente. Tenho 3 filhos e 2 deles foram para as drogas e começaram, como grande maioria, no álcool. Então o álcool realmente é muito ruim. E podemos falar, e eu posso falar, porque tive amargas experiências com isso, com os meus filhos. Muito bem, esse doutor Miguel vai falar bastante daqui a pouco. Doutor Paulo, todo time tem o 10 e faixa, né? Fábio Piperno, jornalista, escritor, trabalha na Jovem Pan, é um dos maiores comunicadores do Brasil, também uma pessoa muito influente em outras áreas. Está com a gente hoje, obrigado pela sua presença. Qual a sua expectativa para esse projeto Sem Dependência, para o nosso podcast? Bom, inicialmente, muito obrigado pelos extremos exageros aí, né? Nossa mãe. Mas, olha, a expectativa é a melhor possível, até porque, e isso eu aprendi muito lá atrás com o Paulo, dependência química, muitas vezes é um problema invisível e que as pessoas só começam a perceber quando ela entra em casa. Porque enquanto ela está acontecendo distante, às vezes no ambiente de trabalho, às vezes em algum grupo aí de convívio, as pessoas não se atentam muito para isso, né? Agora, passa a ser de fato um problema quando entra em casa, quando é alguém da tua família, quando é alguém extremamente próximo, só que muitas vezes é tarde. Então, é uma questão que exige cada vez mais atenção, não só de governos, empresas, de setores organizados aí da sociedade, mas principalmente de cada um de nós. Muito bem, Piperno vai falar daqui a pouco mais um pouco. Vou fazer uma interrupção, ele se portou como o Ademir da Guia agora. Ah, agora foi Esse bem. comentário foi estilo Ademir da Guia. Colocou a faixa no braço a bola debaixo do braço para decidir o jogo. Não, mas ele é corintiano. Muito bem, colocando na roda também o Cláudio Jerônimo, ele que é pesquisador, né, da Unesp, psiquiatra, está com a gente. Obrigado, Cláudio. Qual a sua expectativa aqui para o nosso programa Sem Dependência? Olha, Hugo, eu quero agradecer, né, tá nesse time aqui de peso, assim, né, é um prazer para mim, quero agradecer o convite de estar aqui, né, como o Paulo colocou, né, esse assunto dependência química, ele povoa, né, a mídia todos os dias, mas de um jeito que as pessoas ainda não se atentam a eles, né? E eu acho que aqui é uma oportunidade para a gente trazer à luz isso que vem acontecendo, as coisas que vem acontecendo na mídia, né? E explorar isso de maneira técnica, científica e da visão de vários atores sociais aí, né? Sobre esse assunto. Muito bem, para a gente começar a nossa discussão aqui no programa de hoje, eu queria reforçar o pedido, que é importante demais, você deixar o seu like. Você que está assistindo, meu amigo, minha amiga, amigo do Dr. Paulo, também do Dr. Miguel, do Cláudio, do Piperno, reforçar o like. Tá importante demais você deixar o seu like, seu comentário, participar da nossa pergunta, responder a nossa pergunta, tá aparecendo aí no GC. Então, se inscreve no canal para a gente conseguir também atingir um público legal e pessoas que precisam saber sobre e acabam, às vezes, não sabendo pela falta de informação, tá? Bom, nosso primeiro assunto hoje, para comentar com os nossos debatedores, ele vem das gringas, como diria o outro, né? Vem dos Estados Unidos, onde um pesquisador americano, o Vivek Murthy, pediu, né, para que bebidas alcoólicas tivessem, inclusive isso inclusive está na nossa pergunta do programa, no nosso tema, tivessem no seu rótulo advertências sobre a possibilidade da bebida alcoólica causar câncer.
tá? E eu quero levantar essa discussão aqui para vocês. Ele baseia isso num estudo que a Organização Mundial da Saúde fez, onde diz que não há quantidade mínima para que se possa ingerir álcool, aquela famosa beber com moderação, né? Aquela moderação que sempre fazem. Doutor Miguel, começo com o senhor a respeito disso. A moderação, o senhor acha que deveria ter dentro nos rótulos de bebida alcoólica essa indicação de um possível mal? Como é que o senhor vê toda essa movimentação? Eu acho que não é um possível mal, é um mal que acontece. Isso daí não tem, porque pela nossa experiência, isso daí é o caminho. E a gente vê até hoje, as pessoas dizem, não, eu não sou alcoólatra, eu bebo de vez em quando, eu bebo um pouquinho. Não tem esse limite. Começa a beber, vai embora. Ele não consegue falar, não, vou beber de final de semana. Começa assim como as outras drogas e depois vai de segunda a segunda. Não tem, e precisa ter. É necessário que se coloque lá isso daí, que existe por intermédio das indústrias do álcool e não precisa. Beba com moderação. Isso não existe, nós temos aqui profissionais, inclusive da área, que vão poder falar, não tem moderação. E a pessoa não consegue fazer, ao menos é o que eu vivencio dentro do Amor Exigente, o que nós atendemos, não tem. A pessoa começa e eu recebo lá no grupo pessoas com mais de 60 anos, 68 anos, ainda nós tivemos uma pessoa lá que diz que não, eu bebo com moderação e não bebe. A família vem lá desesperada pedindo que se faça alguma coisa e não quer internação. Não quer internação, que diz que não precisa. É muito triste. Isso daí é necessário colocar, sem dúvida nenhuma. Muito bem. Ô Piperno, só para a gente fazer um adendo aqui, se a gente for olhar hoje de forma publicitária, as marcas de cerveja, que é a bebida mais popular, digamos assim, elas estão estampadas, né, em muitos lugares, né? Fórmula 1, futebol, os maiores eventos, né? Shows, festivais e tudo mais. É um pouco utopia acreditar que possa ter, não só no rótulo, mas um movimento que comece, de alguma forma, igualar os danos da cerveja da bebida alcoólica ao tabaco, por exemplo, porque o tabaco foi proibido por propaganda também, carro de Fórmula 1 antigamente era até adesivado com isso. Como é que você vê esse movimento assim? Doutor Miguel, acho que vai se lembrar, o Paulo não sei. Eu com certeza vou me lembrar, com certeza. Você tinha, por exemplo, a velha revista Placar. Opa. A última capa da revista Placar era um anúncio dos cigarros Continental, preferência nacional. E era comum, por exemplo, técnico de futebol tá lá no banco fumando. Coisa, um monte de fazer isso. E com o tempo, começaram a ocorrer limitações à publicidade de cigarro. O cigarro começou a se distanciar do esporte, porque vejam só, né? Acho que esporte e cigarro não tem lá muito a ver um com o outro. Mas, de qualquer forma, eles demoraram para... Esse casamento demorou para ter algum divórcio. Aí, no caso, por exemplo, de cervejas, houve indiscutivelmente um período de glamorização. Era a morena da marca X, a loira da marca Y e tal. Isso também começou a diminuir. Eu acho que isso caminha certamente para diminuir. A associação das marcas de cerveja com os esportes, até porque, vamos lá, também eu acho que não são lá eventos tão compatíveis assim, então eu acho que esse casamento ele vai cada vez mais esfriar e cada vez mais encontrar limitações. A questão é que o esporte de alto nível principalmente, ele vai procurando outras fontes de financiamento. Então, a cerveja está dando lugar às bets. Então, você vai trocando, né,
não sei se podemos falar assim, mas o fato é que você vai trocando uma forma de vício por outra. Foi do tabaco para cerveja, de cerveja para as bets. Então, e aí, provavelmente, as marcas de cerveja vão procurar também outros nichos de mercado. Agora, de fato, eu creio que, até por conta de limitações à publicidade, principalmente a geração Z já é menos consumidora do que o... Assim, hoje o garoto certamente consome menos, ou muito provavelmente consome menos do que o pai dele, que por sua vez eu acho que é menos consumidor que o avô. Muito bem, deixa eu incluir na roda aqui agora o Dr. Paulo. Dr. Paulo, algumas coisas são importantes aqui, tá? Já vi o senhor falando algumas vezes sobre isso, sobre as 200 doenças, né, que o alcoolismo pode trazer, ou seja, muitas áreas da saúde são, né, afetadas em relação ao consumo, né, de álcool e de bebida alcoólica. A gente já teve na Irlanda um movimento para se aprovar nessa questão de colocar esses danos, né, expor esses danos nos rótulos, enfim, fazer publicidade sobre onde encontrar esse meio termo, onde é que encontra essa, como o Piperno falou, né? Às vezes as marcas elas vão encontrar outras formas de aparecer, né? E como é que nós, quanto sociedade, como o senhor que é um especialista na área da dependência química, vê essa questão dessas 200 doenças e como fazer esse meio campo para que isso seja divulgado também para as pessoas, né? Porque as pessoas têm que saber que essas doenças existem, né? É verdade. Agora, o especialista aqui é o professor Cláudio Jerônimo, viu, Hugo? Aqui eu sou só um curioso. Mas com relação a esse assunto, eu acredito de verdade, e isso é uma ideia que eu defendo, né? O mundo, de uma certa maneira, nós caminhamos para o progresso. A gente caminha para que situações difíceis sejam superadas, a gente caminha para que a gente possa ter uma vida melhor, ter uma vida mais digna, ter uma vida mais saudável. O ser humano busca isso de alguma maneira. Não é fácil. Agora, existem situações que precisam ser ditas. Então, né, e aí o Cláudio Jerônimo pode depois confirmar isso, mas assim, o uso abusivo do álcool e também de outras drogas leva as pessoas a terem mais de 200 doenças secundárias. Então nós temos uma grande ilusão de que a dependência química é um lugar de clínica de reabilitação, é um lugar de CAPS, é um lugar apenas da saúde mental. Não é. A dependência química ela é tratada nos hospitais gerais do Brasil. Do Hospital Geral, vou dar um exemplo que aconteceu comigo. E eu digo isso assim, né? Como eu sou advogado, eu tenho essa triste experiência na vida, né? Eu sempre, quando falo alguma coisa, eu acho que vão falar que eu vou mentir, então eu me precavenho em termos documentais. Mas isso é algo que aconteceu, né? Eu, recentemente, a coisa de um mês e meio, eu estava, né, por uma questão profissional, num hospital geral, num hospital grande, e as UTIs, você sabe disso, né, Cláudio? Elas são sempre, as unidades de UTIs, elas são divididas em 10 leitos. Então é tudo 10, né? Então são sempre 10, 10, 10. Num quarto com 10 leitos de UTI, eu contei, isso ninguém me falou, isso eu vi, né? Nós tínhamos ali, de 10 pacientes internados no hospital geral, 2 cirróticos. Não precisa dizer nada. 2 com AVC. Do AVC, em geral, a gente pode não necessariamente relacionar com o uso de álcool e outras drogas. Só que nessas horas a família entrega. Na hora que você está dentro de um hospital, a família fala tudo. Que time que ele torce, que cor que é a preferida dele, que signo que é. Então ela rapidamente fala, 2 com problemas de dependência química. Um acidente de moto, que estava lá, um jovem, esse eu me lembro bem, que estava ali realmente mal entre a vida e a morte lá, esfaqueado num bar. No bar as pessoas, né, a gente sabe o que se faz num bar. Um agredido, um dependente químico que já estava em situação de rua, que foi agredido quase até a morte, um acidente de moto, um acidente de carro. Aqui dá 8. 2
cardiopatas, octogenários ambos, um senhor e uma senhora. Esses dois, realmente eu esperaria ver naquela UTI. Mas 80% das pessoas que estavam internadas nesse dia, diretamente assistidos por conta de dependência química. O que o Brasil gasta disso daí é uma grandeza. Eu diria assim, é espantoso como as pessoas não questionam isso. O SUS, com absoluta certeza, pode perguntar para qualquer enfermeiro, para qualquer médico que trabalha num hospital do SUS, com absoluta certeza, mais de metade do que se gasta em termos de recursos humanos, de infraestrutura, tem a ver com a dependência química. As pessoas só não falam a esse respeito. A gente sempre trata a causa secundária, mas esquece a causa originária, por exemplo, de um acidente automobilístico. A gente esquece. E aí a pessoa recebe o tratamento, ela é internada, gasta um dinheiro alto, e aí as pessoas falam assim: parabéns, você foi aqui operado da tíbia, né? Você teve uma fratura exposta, ficou 7 dias aqui no hospital, agora o senhor saia daqui e beba com moderação. E beba com moderação. Ninguém falou para ele que ele é um dependente químico. Ninguém falou para ele que ele não pode ingerir o primeiro gole, porque senão ele vai voltar de novo com uma cirrose, com uma pancreatite, com um AVC, com uma síndrome de abstinência, que ele vai entrar em surto e vai esfaquear alguém. Então as pessoas precisam começar, em termos de sociedade, a debater isso. Qual que é o custo da dependência química para a sociedade brasileira? Na Irlanda, veja só, a Irlanda, hein? A Irlanda demorou 12 anos, um parlamento deles, para aprovarem um pequeno rótulo em cada bebida alcoólica dizendo: este produto aumenta o risco de câncer. Que é a discussão que se faz nos Estados Unidos. No Brasil, nós temos alguma discussão parecida com isso? Nós não temos nem a discussão. E assim, né, sem querer me alongar, já me alongando, né, porque se o Piperno é o Ademir da Guia, eu sou o aragonês, né? E quem colocar no YouTube aqui a nacionalidade do aragonês, eu vou mandar um livro gratuitamente, viu? Quem falar que qual a nacionalidade do aragonês, bom, primeiro tem que saber quem é o aragonês para saber a nacionalidade. Eu mando livro que você vai mandar? Vou mandar o livro O Bonequinho, que eu escrevi, o último que eu escrevi. O livro não é muito bom, mas o aragonês também não era. Então, mas o assim... livro é ótimo, Mas a gente precisa começar a debater isso enquanto sociedade. E assim, desculpe se eu insisto no assunto, mas aqui assim, pergunte para qualquer profissional que trabalhe em hospital o número de dependentes químicos que são ali internados, não como dependentes químicos, mas como pessoas com doenças derivadas, secundárias ao uso do álcool e de outras drogas. Isso assim, o que o Brasil gasta com isso é uma grandeza e pouco se fala nesse sentido. Muito bem, esse Dr. Paulo Leme Filho, explanando bastante sobre... eu me empolgo, viu, Não, Hugo? tá Não certo, tem jeito, tá certo. Eu começo a falar, isso é um vício, viu? Tá certo. Foi o vício que me sobrou. Falar. Não é bom? Tem que falar, se né? falar coisas boas, né? Professor sempre é bom ouvir, né, doutor Miguel? Muito melhor ouvir do que falar. Ah, isso o senhor falou uma grande verdade. A gente aprende mais. Muito bem. Cláudio, acho que é importante demais sua opinião a respeito disso. Estava falando ali nos bastidores algumas coisas voltadas até à saúde emocional quanto a isso, como é que as pessoas vão encarar, como é que você viu essa proposta, né, de alguém da área da saúde, né, nos Estados Unidos, justamente para poder... Olha, acho que é bom colocar isso aqui, porque a galera está começando a dar uma exagerada. Olha, Hugo, a gente tem uma experiência exitosa com cigarro no Brasil, né? Nós somos modelo, né, de política pública para o cigarro no Brasil, né? O cigarro tem uma das estratégias, né, que o governo, que a política pública utilizou, foi colocar no cigarro isso. Mas isso faz parte de um conjunto de políticas públicas, né? Quer dizer, para você estabelecer uma política pública válida, você precisa ver disponibilidade,
como licenciamento, ponto de venda, monitoração, monitorar monitorar produção, controle para quem vende, acesso, propaganda, preço e entre elas isso, né? Então eu acho que é um avanço, né? Mas eu acho que ele está um pouco descolado de um conjunto de políticas públicas que tornaria isso mais eficaz, né, em termos de diminuir o consumo, como aconteceu com o cigarro, né? De fato, assim, né, 50%, quase 50% da população não bebe, né? E 20% dos que bebe 80% do que é consumido, né? Então a gente tem aí esse montante, né, que o Paulo falou assim de problemas que a gente tem, esses 20% que bebe essa grande quantidade de álcool, mas tem os outros 30%, né? Esses outros 30% são candidatos a beber mais futuramente, né? E é para esses 30% que a indústria coloca o beber com moderação, né? Então, às vezes eles puxam o foco para as coisas graves, né? Então, convém eu colocar lá no rótulo, isso causa câncer, né? Mas eu vou continuar, se você beber demais, mas eu vou continuar dizendo na televisão, beba com moderação. Então, eu acho que tem uma ambivalência aí nessa questão, mas a gente tem que começar de algum lugar, de qualquer maneira. Então, eu acho que isso é uma coisa boa, né? Eu queria só citar um livro, né? Um clássico assim da política pública, um livro em inglês. Ele chama, se não me engano, Alcohol No Ordinary Commodity. Quer dizer, o álcool não é um produto comum, né? E, portanto, ele não deve ser comercializado como um produto comum. Ele não está sujeito às mesmas leis de mercado que o sabonete, que outras coisas, né? Ele tem que ele tem que ter uma regulação, né, especial. E essa regulação especial são essas coisas que eu falei aqui, de disponibilidade, de ponto de venda, né, muitos anos atrás, a gente fez aí o meu grupo uma pesquisa no Jardim Ângela, né, que para cada 10 casas havia um ponto de venda de bebida e clandestino, né? Então, eu acho que a gente tem muito que avançar em termos de políticas públicas, né? É importante colocar isso, né? Eu acho que isso é uma das ações, mas eu acho que devia vir de maneira mais conectada com o que se recomenda cientificamente para uma política eficaz de prevenção. Pode ir, Fernando. O Cláudio falou um negócio, e assim, que citou uns números, eu acho que às vezes, muitas vezes quando a gente teoriza sobre um determinado problema, a gente tem um alcance um pouco mais limitado. E às vezes eu acho que para alcançar o objetivo, o destinatário final, um tratamento de choque, às vezes eu acho que é mais impactante. Então, por exemplo, você deu 3 números, 50, o 30 e o 20. Então, eu faço parte de alguma forma dos 30. Então, há uns 25 anos, pelo menos, eu não bebo uma gota de destilado. Sempre gostei Faz parte dos 50 que não bebe. Não, então. Mas eu gostava de cerveja.
Posso? Ah, Enfim. tá. A questão que me impacta mais do ponto de vista pessoal, e eu tenho uma espécie de remorso, de peso de consciência, que é um negócio muito forte para mim, em relação a um amigo que fazia parte dos 20. Um amigo com quem eu perdi contato, tento encontrar de vez em quando, ele sumiu. Era um rapaz competentíssimo na atividade dele, então eu fazia, por exemplo, eu escrevia vários jornais, enfim, vários veículos corporativos, e esse rapaz montava para mim. Então ele pegava esse negócio aqui, antigamente fazia todos os fotolistas, toda a arte, e era ele quem mandava para a gráfica. Ele era um cara brilhante nisso. Só que às vezes eu chegava lá e estava bêbado. Bebia, então às vezes tinha que esperar ele voltar a ficar minimamente sóbrio para acabar o trabalho, muitas vezes de madrugada, e levar o material nas gráficas durante a madrugada. Então isso era um problema. Só que tem uma coisa, o que eu, desconhecendo a amplitude do problema, fazendo parte dos 30, comumente fazia. Eu e outros amigos que também faziam parte dos 30. Nos nossos dias de folga, a gente ia chamar esse sujeito para ir no bar, beber lá com a gente. O que acontecia? 1, 2 horas depois ele estava bêbado. Ele estava bêbado, todo mundo achava engraçado lá o bêbado. Porque a gente não estava, olhava para ele, pô, o cara não sei o quê, contou uma piada engraçada, fez alguma coisa diferente e tal. Ele foi piorando cada vez mais, a ponto de hoje eu não saber o que ele faz. Sumiu. Se estiver vivo. Não sei se está vivo. Eu tenho uma grande amiga que passou por um ciclo parecido com esse, a ponto de ser uma moça rica, então ela se distanciou da família, perdeu contato com o pai e tal, o pai morreu e ela morreu, e ele morreu sem que eles tivessem nessa fase final dele algum contato pessoal por conta dos excessos dela. Então, eu acho que os 30%, eles têm que, de alguma forma, serem alertados, não só para o risco pessoal, porque às vezes, às vezes esse grupo dos 30 já assimilou lá um determinado consumo, de alguma forma ele se controla, então ele acha que ele está autossuficiente. Só que a responsabilidade não é só com ele, a responsabilidade é com esse grupo também que convive com ele, e muitas vezes ele não consegue inibir o consumo desse... Esse grupo dos 20 estimular, né? Estimula, ele tem que ter a exata noção de que ele não pode ter a companhia em determinados ambientes, ele não pode estimular que, por exemplo, esses 20 o acompanhem para sair numa noitada, beber e tal, porque ele está fazendo mal para o amigo, para o irmão. Né? Não está sendo legal. Fábio Piperno tocou num ponto agora, ele foi agora Rivaldo, né? Isso é muito importante, mas eu acho que o que você colocou tem muita conexão com o que o Cláudio disse, em termos de abranger, ampliar as políticas para que os 30% também possam, na verdade não são nem os 30%, né? Seriam até, assim, de 50% a 20% tem a dependência química, no geral da população nós estamos falando de 10% e 90% que não tem, né? Que esses 90% também tenham a possibilidade de dialogar e de entender a respeito disso. Vou dar... E a responsabilidade, sim, né, Paulo? Sim, de solidariedade mesmo. Social, né? Social. Mas isso é uma coisa assim que também a gente vê, né? Olha só, o Fábio não está nesses 10%, vamos colocar assim. Só que ele foi impactado. Porque ele teve uma pessoa com a qual ele conviveu profissionalmente e isso gerou, né, uma situação assim desgastante para ele, até do ponto de vista humano. Gostaria de ter feito alguma coisa e não tive a informação, não saberia o que eu ia poder fazer, né? Desculpa te interromper, mas aí eu quero aqui sou o cara das estatísticas, assim, né? Mas Isso é importante. Mas assim, a gente também tem dados que para cada dependente químico, 5 pessoas do entorno são sem afetadas. Dúvida. Mas não, isso é só... Em média. Sem dúvida. Média. Então, assim, se a gente for pensar, é incalculável
o prejuízo, vamos dizer agora assim, emocional que as pessoas têm em função de conviver com essas pessoas da dependência química. E como a informação, né, como essa política, ela precisaria realmente ser mais ampliada, apesar de eu concordar com o que o Fábio disse, no sentido de que muitas vezes a gente precisa fazer algo para jogar a luz no problema, chocar mesmo, para depois ampliar. Mas, olha só, Cláudio, como às vezes a informação é um problema. E isso que eu vou falar, o Miguel vai abonar meu testemunho, porque minha palavra não vale nada, entendeu? Então, sempre tem que trazer a de alguém, né, para falar. Mas isso que eu vou falar para você é comum, tá? O Miguel vai ver isso. É comum um pai e uma mãe que tem um filho com a dependência química, por exemplo, eles internam o filho, porque o filho começa a fazer besteira, rouba em casa, perde a escola, bate o carro e rouba e não sei o quê, e aí vai ter um problema legal, etc, etc. Os pais querem se livrar daquele problema de uma forma mágica, internam. O Miguel vai conversar com os pais, falam, seria conveniente vocês conhecerem um grupo de apoio aos familiares. Eles falam, não, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho esse problema, não sou eu. O problema é do meu filho, eu não tenho nada a ver com isso. Eles não vão ao grupo, o menino se interna por 6 meses, eles voltam, o pai e a mãe, para comemorar o retorno do filho, estão fazendo um belo churrasco com uma bela cerveja. Fala assim, filho, que bom que você não fuma mais crack, mas uma cerveja com seu pai você pode tomar. Dali a 2 dias o menino está na rua fumando crack de novo. É isso mesmo. Então assim, como a informação é importante, como o debate é importante. Mas o que o Fábio falou, eu considero isso como um dos principais danos sociais que a dependência química causa. A cada uma pessoa que é dependente químico, você tem mais 5 que tem a vida sensivelmente prejudicada do ponto de vista emocional por conta desse problema. Isso da família, né? Porque se for colocar os amigos é mais, né? Agora, só queria também fazer um comentário né, a respeito dessas 200 doenças aí que o álcool provoca, né? O álcool, ele é a gente chama de uma substância suja, assim, né? Porque ele afeta de maneira indiscriminada, assim, né? Os receptores cerebrais e tal. Assim, não tem um tecido do corpo, né, que não é afetado pelo álcool, né? Então, tecido digestivo, do intestino, do gástrico, a pele, o sistema nervoso periférico, o sistema nervoso central, o cabelo, porque diminui a absorção de vitamina B, o fígado, o rim, o pâncreas, quer dizer, todos esses tecidos, né, são afetados pelo uso de bebida, né? E às vezes você não precisa estar entre os 20% que bebe 80% para ter essas doenças. Então, nesse sentido, eu acho importante, né, você colocar que este produto pode ou tem um risco de causar, né? Mas isso não pode, contraditoriamente, ir na televisão e dizer beba moderadamente. Porque é contraditório. Porque, assim, algumas pessoas com uma predisposição genética, por exemplo, pode ter um quadro de cirrose muito mais cedo e bebendo muito menos, né? E a gente às vezes vê pessoas dizendo assim, eu bebo tanto, há 30 anos nunca tive nada, né? E o outro, com 38 anos, 40 anos, eu atendi no consultório essa semana uma pessoa jovem de 50 e poucos anos, né? Com cirrose, hipertensão arterial, alteração digestiva, nódulo no fígado, né? Então, assim, não são só os 20% que bebe 80% do álcool que pode ter problema. Então, isso é importante de se dizer também, né? Qualquer um, né? Qualquer um, né? Tanto que não existe beber seguro, né?
a ciência não fala assim, olha, você pode beber isso. Ela fala em beber de baixo risco. A OMS mesmo, né, faz essa recomendação, dizendo, não existe uma dose segura mínima para uso do álcool. E só para concluir antes da gente ir, viu, Hugo, antes da gente ir para o segundo assunto, se o senhor permitir, né? Não, permite. O senhor permite? Eu vou dar Se o senhor número permitir, aqui então, antes de ir pro né? segundo assunto. Quando o Brasil não, né? Quando nós enfrentamos, né? O mundo de alguma maneira enfrentou a Terceira Guerra Mundial. A gente não lembra muito bem, mas a gente passou pela Terceira Guerra Mundial, que foi uma coisa chamada Covid-19. Nós esquecemos muitas coisas na época da Covid, né, Fábio? As pessoas falavam, quando acabar isso eu vou abraçar meu vizinho, abraçar o corintiano, abraçar todo mundo, tal, não sei o quê, e todo mundo... Bom, mas aí, né? E assim, a OMS fez não foi uma recomendação expressa, mas foi uma orientação no seguinte sentido, de proibir a venda de álcool. Por conta de duas questões que também dariam uma outra discussão longa, né? Por conta de duas questões. Primeiro, né? O álcool estava sendo consumido dentro de casa. O álcool ele é um grande causador de violência. Violência doméstica, né? Que sempre sobra para a parte mais fraca, nós sabemos. Acidente de carro, todo tipo de violência. E o segundo é imunidade do sistema de saúde. Então, por exemplo, a pessoa fica com baixa imunidade com o uso do álcool e ia sobrecarregar um sistema de saúde que já estava sobrecarregado por conta da Covid. Quando o mundo enfrentou a Terceira Guerra Mundial, a recomendação foi para de beber. A recomendação chegou a flertar com recomendar a proibição da venda de bebida alcoólica por conta dessas situações. Pode falar, professor, senhor. Não, Desculpa ter interrompido o senhor, viu? Não, foi perfeito o que você colocou. Eu tenho um número aqui, precisaria checar, e vocês poderiam falar, que se gasta aqui no Brasil 19 bilhões por ano. Perfeito. É isso aí? Mas eu acho que esse número, desculpa, né, Não, que tem aí, esse número ele tá subestimado. Porque... eu não tenho dúvida que é muito mais que isso. Muito tem mais. um estudo... Se diz, o oficial, né? Mas não tenho certeza Tem um estudo que foi feito pela Unifesp, se eu não me engano mesmo, um estudo bem interessante que fala de 7% do PIB. Sendo que o SUS custa 3% do PIB, de 3 a 4% do PIB, e o sistema privado custa 5%. Então, é mais ou menos o que sistema privado e sistema público de saúde juntos, né, é o custo da dependência química para a sociedade brasileira. Esse estudo deve ter uns 15 anos, mais ou menos, muito bem feito, muito bem conduzido. Realmente é uma leitura que vale a pena fazer, uma coisa muito técnica. E quando, assim, é engraçado isso, né? Como vocês sabem, eu sou advogado, né? Então, essa vida minha está praticamente perdida por conta da má profissão que eu escolhi. Mas, contrário. em algum momento da minha vida, contra a minha vontade, por uma questão circunstancial, eu acabei indo trabalhar na área de saúde, que é onde eu estou até hoje. Quando você vai trabalhar no dia a dia, no chão ali da fábrica, do hospital, na área da saúde, você começa a achar que esse número de 7% também é acanhado. Também fica algo modesto perto dos prejuízos que a dependência química causa para a sociedade. Então, assim, 7% é o mínimo, viu, professor? É o mínimo. Muito bem, a gente vai girar a nossa pauta agora. Lembrando você que está assistindo, deixar o like, comentário, compartilhar, pega o link, joga nos grupos da família, dos amigos, né? Com certeza tem gente lá que precisa muito saber desse assunto. Qual é a pergunta que você faz? A pergunta é a seguinte, você é a favor das bebidas alcoólicas trazerem em seus rótulos orientações ou mesmo advertências sobre possíveis doenças que pode causar? Então fala o seguinte, deixa aí no comentário, sim,
Não, porque comenta bastante, porque esse assunto vai gerar muito pano para manga, porque vamos levar esse assunto em pauta aqui, sempre nos nossos programas, e a gente vai conseguir fazer um debate legal, como aconteceu, vocês viram aí, né? Só gente de qualidade comentando aqui no Sem Independência. Vamos girar nossa pauta e praticamente, né? Eu queria até falar um dado aqui, doutor Miguel, se o senhor permite, né? É um dado de concepção, né? De achismo, como diria o outro, que eu tenho certeza que todo alcoólatra nunca quis ser alcoólatra. Acho que esse aí dá para cravar 100%, né? 100%, 100%. Esse aí dá para cravar 100%. Então, se aqueles que acham, dá para beber controlado, tem dose certa ou não. Eu vou te fazer só, assim, isso daí é um negócio que eu vi, né, muitas vezes ao longo da minha vida. O sonho de todo alcoólatra é beber sem ter problema. O problema de todo dependente exatamente, químico, né? Dependente. É do dependente Qualquer químico. Se a droga pessoa que chega, seja. o problema que leva você a um grupo de AA, um grupo de NA, né? AA, Alcoólicos Anônimos, NA, Narcóticos Anônimos, são os problemas. Se alguém chegasse assim e falasse assim, se Deus se corporificasse na minha frente e falasse assim, o que você mais quer na sua vida? A paz mundial ou beber álcool sem problema? Beber álcool sem problema. Muito bem. E na contramão, basicamente, do primeiro assunto que a gente debateu aqui, essa semana, né, teve um acontecimento importante, que foi aí o grupo, né, lançado como Frente Parlamentar de Cerveja lá no Congresso Nacional. Mais de 200, né, congressistas fazem parte desse movimento, né, que é liderado aí pelo deputado Kovács Filho, que é do PP, né, do Rio Grande do Sul, inclusive que tem a maioria dos congressistas são lá do Rio Grande do Sul, entre eles Marcelo Van Hatten, do Novo, e também Maria do Rosário, do PT, que politicamente trabalham de forma antagônica, mas estão juntos aí. A discussão é sobre o imposto do pecado, né, que está embutido ali na reforma tributária aprovada o ano passado, né? O governo conseguiu passar e válida a partir de 2026. Esse imposto do pecado pesa a mão, né, a respeito de bebidas, cigarros e produtos que fazem mal para a saúde, e também bets, né? Até apostas também estão aí incluídas nesse projeto. Bom, vou começar com o Cláudio, que é importante a gente ver que da mesma forma que o senhor traz os números, né, falando uma coisa, tem gente aparentemente brigando por outra. Deixa eu fazer só a meia-culpa aqui, que o deputado ele gravou um vídeo recentemente dizendo que, na verdade, a intenção da bancada não é sobre beber ou não, e sim sobre a mão de obra que está por trás, né, dessa possível taxação, a diminuição dos empregos. Como é que faz esse meio campo, Cláudio? Olha, esse argumento é velho, né? Assim, ele é velho e é desgastado e, eu diria assim, né, não convence, né? Porque sempre esse é o argumento, né? Assim, olha, você gira não sei quantos milhões, bilhões de reais em impostos, né? E você desconsidera, né, os 19 bilhões ou o 7% do PIB, o que seja, em relação ao gasto da bebida, né? E assim, eu questiono assim, né, o que uma frente parlamentar do álcool tem a intenção. Claro, eles têm os objetivos, né, ali, né, e os deputados são claros em dizer, né, que não é justamente educar para não beber muito, que faz parte disso também, né. Mas olha, eu tenho muita dificuldade de entender isso, né. Confesso que eu tenho dificuldade de entender isso, baseado na história, né? Tem um livro muito interessante que eu acho que eu recomendaria que todos lessem, que ele chama assim O Triunfo da Dúvida. Ele é escrito por David Michaels. O David Michaels ele foi do alto escalão do governo Barack Obama para regulamentação de produtos que podem causar algum mal para a sociedade. Entre eles, o sílico do petróleo e tal, e ele tem lá um capítulo de livro,
né? Nesse capítulo de livro, nesse capítulo aí do álcool, né? Ele conta coisas que, se não fosse pela seriedade dele, né? E a história e biografia dele, você pode até duvidar, né? Porque você fala assim, como que isso pode acontecer? Né? Mas assim, hoje a gente tem uma ciência, né, que a gente pode chamar uma ciência de aluguel, né, que tem basicamente três coisas assim que ela faz, né? Primeiro, ela contrata cientistas, né, de peso, né? Por exemplo, lá o Michael conta nesse capítulo que uma associação não lembro agora o nome, mas é uma associação aí para pesquisa do álcool que é financiada pela indústria da bebida, né, que contratou simplesmente o reitor de Johns Hopkins, dando credibilidade para pesquisas cujos resultados venham a contestar, né, ou a afirmar coisas que fazem bem para a indústria da bebida, né? Essa é uma coisa. A outra coisa é você desqualificar pesquisas sérias, né, que são feitas em relação ao álcool. E a terceira coisa é usar a ciência quando interessa. E isso eu assisti hoje, assisti esses últimos dias, assim, aqui, né, no Brasil, né, não quero ficar, mas assisti isso, né, quer dizer, o meu grupo produz uma pesquisa já grande, já há vários anos, né, sobre o perfil e a quantidade de pessoas que frequentam as cenas abertas de uso. Isso foi usado, né, pelos governos e etc., né, como uma referência para produção de políticas públicas e etc. Até o momento que isso passou a não ser interessante. E aí eles disseram assim, olha, esse dado aqui, ele está superestimado. Tem muita gente na Cracolândia de acordo com a pesquisa de vocês. Então, nós estamos utilizando uma metodologia diferente, que agora a gente conta por câmera quantas pessoas estão ali na cena principal de uso. Obviamente, diminuiu o número de pessoas da Cracolândia. Então, assim, existe uma desonestidade intelectual, existe uma cooptação, né, de parlamentares e de pessoas para, né, legislar em função da indústria da bebida alcoólica, e tem muito dinheiro envolvido nisso. Então, assim, eu desconfio de qualquer frente parlamentar que venha me dizer que está preocupado com a saúde da população, quando quem mais tem acesso aos parlamentares, né, para fazer lobby, e quem mais tem dinheiro é a indústria de tabaco, e não somos nós aqui. Muito bem. Doutor Miguel Tortorelli, o senhor citou o número 19 bi, né? Essa afirmação vem de uma nota, né, que foi feita por algumas instituições de saúde, né, como a Fiocruz, entre outras, se baseando, olha, o custo é muito alto para a gente ter um movimento que está, né, batalhando aí de forma intrínseca, né, digamos assim, para que não se aplique, né, esse imposto do pecado sobre a bebida alcoólica, por exemplo. E no deputado, no vídeo, ele faz todo um giro lá, né, de para cerveja
cerveja, ela era primeiro cevada, depois virou malte, depois virou outra pessoa embalou, enfim, ele faz todo um processo. Como é que o senhor vê essa questão, até como uma pessoa que lida diariamente, né, com... Foi colocado aqui, e eu passei por isso. Então eu posso falar tranquilamente, porque passei por isso, sei para onde isso vai levar. Então, nós temos que realmente fazer o contrário. Não pode e tem que proibir. E essa cerveja zero aí, ao menos até prova em contrário, sempre tem álcool nela. Então, hoje estão investindo muito na cerveja zero, já 8 bilhões de hectolitros. É um absurdo o negócio desse. E diz que é zero, mas, segundo quem é especialista nisso, não tem, sempre tem um teor alcoólico. É complicado. Agora, para quem passa por isso, para quem lida com isso daí, vendo as pessoas que frequentam as nossas salas, né? O Amorezinho está no Brasil todo, está na Argentina, no Uruguai, retornamos para os Estados Unidos, onde começou, estamos em Israel, né? Na Itália. Então, a gente sente o que acontece. E esse daí é o caminho para tudo, é onde abre as portas para as outras drogas. Entra sempre pelo álcool. Então, é 90 e tantos % quem começa no álcool e vai para outras drogas. É isso, doutor? Eu não tenho essa estatística de cabeça, Miguel, mas assim, o caminho né, a história natural da dependência química é droga lícita, tabaco, cigarro, maconha, cocaína, crack e etc. Né? Quer dizer, essa história não quer dizer que todo mundo que usa crack, que usa álcool vá usar crack, mas a história natural da doença é essa. Muito bem. Piperno, como é que fica essa discussão em termos políticos, né? Com essa frente parlamentar, rapidamente, que a gente está já indo para os finalmente, né? Esse assunto foi tema do jornal Estado de São Paulo, coincidentemente de hoje, né? Um dos editoriais do jornal, na página seguinte, traz aqui também um comentário sobre o PERSE. Por que um assunto tem a ver com o outro? Porque essa frente parlamentar que usa o tema nobre da preservação de empregos, na verdade, ela quer muito mais que isso. Aliás, isso nem é certamente um dos objetivos fundamentais desse grupo. Esse grupo está em busca, sobretudo, de vantagens e vantagens fiscais. Agora, olha só que contrassenso, né? O PERSE, que voltado ao setor de serviços, criado lá durante a pandemia, também criado pelos parlamentares e com uma causa nobre, ele é um benefício temporário que vai se eternizando com muita coisa aqui no Brasil, né? Muitas vantagens aqui no Brasil, e que beneficia também o setor, por tabela, o setor fabricante de cervejas. E aí eu pergunto o seguinte: por que a sociedade, por que o Estado tem que perpetuar um benefício fiscal, sobretudo, para algo que vai, inclusive, sangrar importantes recursos desse próprio Estado via tudo isso que o Paulo falou, atendimento, pessoas, enfim, que tem aí, que são dependentes, que sofrem acidentes, uma série de coisas. Então, fiquem atentos a isso. Às vezes a embalagem ela é muito nobre, mas o que está lá dentro não é tanto assim. Doutor Paulo, para a gente finalizar aqui o nosso Sem Dependência, como é que o senhor vê essa questão, né? E o Ricardo Abramovay, professor da USP, né? Ele publicou um artigo no Valor Econômico e ele caracterizou, né, como indústria do vício, né? Esse perigo que existe hoje. Isso é um artigo muito bem escrito do professor Ricardo, que vale a pena ser lido. E ele, né, se reporta principalmente ao que aconteceu nos Estados Unidos, onde ficou escancarado por parte da chamada indústria do vício o quê? Informações que a indústria tem e que ela
não publiciza isso, ela não torna público isso o máximo de tempo possível. Situações típicas dessas, né? A gente teve com cigarro e os opioides, né? Que gerou a crise do fentanil. Quando se escondeu muito, usando a ciência, a respeito do impacto que isso teria na vida de quem toma algum remédio por conta de dor crônica, e isso daí acaba viciando as pessoas, e aí por conta disso daí gerou-se um movimento de espalhar opioide pelos Estados Unidos inteiro, e hoje, né, só em termos de overdose, morrem 50 mil norte-americanos por ano, mais do que uma guerra no Vietnã. Essa é a indústria do vício. A indústria que esconde coisas, né, para que possam vender mais. Com relação à questão da frente parlamentar da cerveja, claro que a análise do Fábio é perfeita, né? Como seria de se esperar de um camisa 10, né? Mas eu vou falar um negócio para você, viu, Miguel? Eu vivi o suficiente, achei que não ia dar tempo de chegar até lá. Eu vivi o suficiente para ver uma frente parlamentar da cerveja. Já vi de tudo, hein? Frente parlamentar da cerveja. Cerveja. O mundo derretendo, as pessoas morrendo por conta de dependência química, o SUS sangrando, o funcionário da área da saúde trabalhando para cuidar da sequela da dependência química, os planos médicos privados expulsando as pessoas do hospital, mesmo com doença crônica, porque não tem mais como otimizar o recurso financeiro. As pessoas entrando em contato com álcool com 12 anos de idade, criança, essa é a média que o brasileiro entra em contato com álcool. E nós nem vimos ainda chegar no Brasil o fentanil, porque o crack, como nós vimos, como o professor falou, nós temos que falar em diversas cracolândias e não mais em uma cracolândia. Então, assim, literalmente, né, o mundo derreteu. E uma frente parlamentar de dependência química, essa ninguém fala. Uma frente parlamentar para debater, para discutir a doença do alcoolismo, essa ninguém põe a mão. Agora, para, como o Fábio falou, defender benefício fiscal para produzir álcool, aí realmente o pessoal conseguiu juntar 200. Poxa vida, 200 num país parlamentarista, né, daria 500 e tantos deputados. 513, né? 513, mais um número. Olha, um primeiro-ministro aí surgiria, com certeza, né, desse grupo aí. Então, assim, eu não acreditaria que eu viveria o suficiente para ver uma frente parlamentar da cerveja, viu? Só um detalhe, doutor, rapidinho. Se fosse uma votação, né, o Piperno, assim, contando as abstenções, daqui poderia passar alguma coisa, né? 200 congressistas, com certeza, conseguem ali passar alguma pauta importante, né? Se contar as abstenções. Eles não passam uma PEC, mas qualquer outra coisa passa. Então, bastante gente envolvida. Bom, conversar com o senhor, doutor. Como é que o senhor vê? Chegou para ficar, sem independência, chegou para ficar, né? Eu fico muito feliz, né, com a gente ter essa chance de debater. Fico mais feliz ainda em ter pessoas tão relevantes na sociedade como o Fábio Piperno, o professor Cláudio Jerônimo, Miguel Tortorelli. E você, né, Hugo? Para nos ajudar aqui. Aprendendo. E isso é o mais importante, que a gente possa... Tem uma frase que é assim, né? Quando eu parei de usar álcool e outras drogas, né? Uma pessoa muito querida, muito próxima a mim, falou assim: que bom que você parou, mas o importante é você continuar vindo. O mais importante não é você parar, é você continuar vindo, no caso era o AUAA, né? Continue frequentando, né? Continue, não pare, continue. Então, eu acho que o mais importante desse programa é que ele continue, para que a gente possa cada vez mais, né, debater, falar, como o Fábio fez um comentário brilhante. Eu sou, né, de um percentual que nem é aquele diretamente ligado, mas eu sofro também as consequências disso. Eu acho que esse é o grande debate que a sociedade tem que fazer, e agradeço a todos. Esperemos, né, que numa oportunidade breve a gente continue conversando. Obrigado, doutor Paulo Leme.
Tem um livro bonequinho, hein? Fazer propaganda do livro da próxima vez ou agora? Tem um livro bonequinho que nós escrevemos, né? E quem quiser saber mais, né? Quem souber a nacionalidade do aragonês vai ganhar um de graça. Eu mando entregar, né, gratuitamente aonde a pessoa der o endereço. E depois aí o pessoal nos procura aí também, a gente sempre fica feliz de poder compartilhar as experiências que a gente tem. Obrigado, doutor Paulo. Miguel Tortorelli, doutor Miguel, obrigado pela participação, hein? Eu é que agradeço. E agora estava ouvindo Paulo, Piperno, Cláudio, você falando, mas só temos que agradecer, agradecemos ao Paulo, a gentileza do convite. E isso daqui é para vocês que estão nos assistindo. Nós precisamos, e quem passou por isso sabe, né, o que o álcool e as outras drogas trazem para a família. Então, continuem assistindo, tem muita coisa boa para ver. Professor Cláudio, obrigado, brilhante participação. Eu que agradeço, né? Eu queria só lembrar uma coisa aqui, né? Assim, que se você me permitir rapidamente, né? É que essa questão da taxação, né? Ela vai contra o princípio da política pública eficaz, né? Quer dizer assim, a disponibilidade e o acesso, quer dizer, o preço e ponto de venda são um dos pontos principais que aumenta o consumo do álcool, né? Quer dizer, então isso não devia nem estar discutindo, porque a ciência não tem mais dúvida disso, né? Bom, eu queria agradecer imensamente, agradecer ao Paulo aqui pelo convite, agradecer você, Hugo, pela brilhante condução, porque acho que não é fácil conduzir gente que fala muito aqui, né? E eu queria deixar um recado assim para quem está nos assistindo, né? Porque eu acho que esse não é um problema para quem tem dependência química, é um problema para os pais, né? Eu tenho filho pequeno, eu me preocupo, né, com a política pública do álcool, né, no futuro, e para que caminho isso vai seguir, né? Então, assim, se você quiser participar, né, socialmente, né, desse aspecto, né, e contribuir socialmente, saiba o que o seu parlamentar está fazendo a respeito deste assunto, o que ele pensa e o que ele está fazendo no Congresso. Muito bem. Fábio Piperno, obrigado. É uma grande honra, obrigado pela participação. Olha, muito obrigado pelo convite, só tenho a agradecer. Eu tenho um perfil em relação a esse tema um pouco diferente dos colegas, porque eu nunca fui alguém diretamente militante da causa. E eu passei a estudar mais, observar mais, principalmente depois que eu conheci o Paulo, e me informar melhor. Então, eu acho o seguinte, eu não estou aqui para desestimular aquele que vai a um bar, um restaurante, algum amigo que bebe, que toma umas de vez em quando, que se controla e tal, nunca mais beber. Eu sei que eu não tenho esse poder de convencimento. Não é esse o meu objetivo. Mas eu gostaria, assim, de deixar um recado a essas pessoas, né, amigos, parentes e tal, que também têm esse perfil, que é o seguinte: o que você pode fazer em relação a essa causa, e que talvez seja o mais simples, é exatamente deixar de convidar, deixar de levar com você aquele que realmente é um dependente químico, aquele que tem um problema que ele não quer reconhecer. E isso não é fácil, isso não é difícil você identificar. Você está vendo, né? Teu amigo, teu familiar, a pessoa que trabalha com você, que toda hora está mal por conta de bebida. Olha, se a pessoa tem já essa tendência, se já manifestou esses problemas todos, por que você vai estimulá-lo a te fazer companhia num bar, por exemplo? Então pense nisso. Talvez esse seja o primeiro passo que você possa dar
na direção de tornar o teu ambiente um pouco melhor. Sem Independência está aí para isso, para justamente dar voz para essa causa, para essa pauta. Eu agradeço demais o convite de todos os envolvidos, agradeço você que ficou assistindo a gente até agora, que é o principal, né? É o que mais importa para a gente, é a informação chegar até você com qualidade, você poder compartilhar aqueles passos básicos, né? Curta, comente, compartilha, manda para todo mundo, né, nos grupos de WhatsApp. Sem Independência não para por aqui, tem muito mais aí para a gente poder instruir, levar informação, e com um timaço desse, com certeza, bem informado, você vai ficar, tá? Obrigado Qual demais. é a pergunta? A pergunta é a seguinte: você é a favor, que já, né, no fim do programa ainda dá tempo de responder, você é a favor dos rótulos das bebidas alcoólicas, né, trazerem os malefícios da bebida alcoólica? Deixa aí, escreve e faz essa pergunta também para o seu amigo, para o seu colega, mande no grupo da família e vem com a gente para debater esse tema sempre aqui no Sem Independência. Obrigado a todos, forte abraço, agradeço pelo convite, como diria o Faustão, obrigado pela audiência e pela paciência, forte abraço, valeu! Obrigado. Obrigado.